pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora estaremos entrando em novos quadros e novas dicas aqui. E nessa dica vamos falar sobre o Inkscape, isso mesmo. O Inkscape aqui que eu estou utilizando é na versão para Linux, então estou utilizando o Linux Deepin. Então, sobre o Inkscape eu estou utilizando a versão dele 0.92, entende? Para Linux. Então, acho que fica bem interessante aí a gente já passando aqui pelo Linux. Ah, mas por que você está passando por Linux? O que eu vou aprender que eu vou poder utilizar no Windows? Sim, você vai poder. E por que o motivo de eu ter migrado para o Linux nessas ferramentas como Inkscape, GIMP, CandyLive? Pela questão seguinte, compatibilidade. Eu estava tendo muitos problemas com a versão Windows do Inkscape, onde que não estava tendo um retorno bom, não estava tendo resposta do programa. Às vezes eu fazia uma ação, demorava muito para essa ação ser habilitada, ser ativa. Por isso que eu migrei aqui pro Linux. Certinho, então essa dica eu quero passar para vocês como criar perspectivas diferentes em objetos distintos. Ok? Então vamos aí à dica. Para isso eu vou criar aqui, por exemplo, um quadrado. Esse quadrado não me importa as dimensões. Vou criar aqui uma elipse. Certo? E aí essa elipse eu vou jogar ela aqui. Olha só, eu tenho duas. Vou criar mais um texto. Vou colocar aqui texto. Ok? Então vou aumentar aqui. Tecla Ctrl pressionada e vou aumentar ele. Agora vejamos que eu quero transformar esses objetos, colocar eles numa perspectiva personalizada por mim. Uma criação minha. Então, por exemplo, vou vir com a ferramenta de Bezier e vou criar aqui uma perspectiva. Vou criar aqui, mais ou menos aqui, ó. Lembrando que uma perspectiva, ela pode ser criada de diversas formas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei uma perspectiva de quê? De visão lateral, onde que eu estou mais perto do meu plano. Aqui e aqui está mais distante. Se eu rotacionar ele aqui, por exemplo, ó, vamos rotacionar. Vamos rotacionar. Opa. Rotacionei. Nessa visão, eu tô tendo uma perspectiva de quê? De profundidade. Do meu chão tá mais perto e ali sumindo gradativamente. Mas eu não quero isso, ok? Então, olha só. Agora, o que a gente faz pra gente fazer por exemplo, esse quadrado, ele seguir a mesma perspectiva dessa Bezier. Muito simples. Basta eu selecionar, tecla Ctrl ou tecla Shift, selecionar as luzes. Lembrando, o meu objeto que vai ser transformado primeiro, depois a minha perspectiva. Mas antes disso tudo que a gente faz, a gente tem que converter esse objeto inicial como caminho. Porque se eu vier aqui em extensões, modificar caminho e vir aqui nas opções de perspectiva, ele vai aparecer um erro para mim o primeiro objeto selecionado não é um caminho. Tente usar o comando caminhos e converter. Isso vai acontecer tanto para a elipse quanto para o texto. Ah não, mas como eu sei se o meu objeto é um caminho ou um objeto fixo? Eu selecionando ele, aqui abaixo eu tenho retângulo em camada 1. Se eu clicar aqui na minha perspectiva que eu criei, vai estar como caminho. Então como a gente faz para modificar? Clico, caminho, converter em caminho. Ou utilizar o atalho Shift Ctrl C. Então, Shift Ctrl C. Pronto. Eu converti ele para caminho. Isso funciona para texto também, Shift Ctrl C. Lembrando que o texto, ele depois de ser convertido, eu não tenho mais a opção de editar ele como um texto, apenas como formas. Então, se eu vier aqui com a ferramenta de editor de nós, eu consigo editar o meu texto separadamente. Até a minha elipse aqui, ó. Então eu tenho 4 pontos distintos aqui. Eu poderia criar minha perspectiva manual aqui. Poderia? Sim, mas eu quero criar ela a partir de outros. Então, seleciono ela, meu primeiro caminho, depois seleciono minha perspectiva. Venho em extensões, modificar caminho, perspectiva. Dentro de alguns segundos, ele vai fazer o cálculo e vai converter. Pronto.
O meu quadrado, que era um quadrado exato, se transformou nessa perspectiva. O mesmo vai acontecer com a elipse, ó. Então, seleciono, Shift, seleciono, extensões, modificar caminho, perspectiva. É lógico que a elipse não vai ficar igual ao quadrado, mas ela vai tentar seguir o mais perto possível daquela perspectiva. O mesmo do texto. Shift, extensões, modificar caminho, perspectiva. O texto ele vai ser alterado sim, olha lá. Então ele ajustou ali da melhor forma o seu texto para que ele caiba ali. É lógico, não fica aquela coisa bonita, mas dá para você trabalhar. Ah, não, mas eu não quero. Eu posso fazer minha perspectiva manual? Sim, pode, porém você vai ter um pouquinho de trabalho, porque como a gente trabalha aqui com os objetos selecionados separadamente, fica um pouco mais volátil esse trabalho com as perspectivas diferenciadas, certinho? Então, pessoal, essa foi a dica. Agora, a partir de agora, a gente vai arrancar nessa área de aplicativos open source, trabalhando com Inkscape, trabalhando com o GIMP, ó, que o GIMP já está instalado. Iremos trabalhar com o Kdenlive, que é o editor de vídeo que eu acho mais interessante para o Linux, e outros demais softwares open source aí para o pessoal que está procurando softwares de qualidade, softwares bons, porém não tem, quer procurar ele gratuito, né? E não tem aquele dinheiro para estar disponibilizando, para estar comprando um software alheio aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. Não se esquece de compartilhar com seus amigos. E claro, deixa a sua opinião aqui abaixo do que você acha da nossa plataforma, do que você quer encontrar aqui no nosso canal. Ok? Abraços, fiquem com Deus e até a próxima.